Feche os olhos, nós vamos orar ao Senhor. Ó Deus e Pai amado, nós estamos aqui reunidos na sua casa, Senhor. Nos reunimos como seu povo, como corpo de Jesus. Somos defeituosos, temos problemas, deficiências mesmo, Senhor. Mas nos reunimos aqui para receber o poder do seu Espírito, de quando nos unimos e nos encontramos. Ó Senhor, toma-nos nas suas mãos. Dirige, Senhor, a nossa vida. Como igreja, que sejamos igreja. Como corpo, que sejamos corpo. Como mensageiros, que sejamos mensageiros. Fala conosco agora, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 6. E nós vamos ler do verso 30 em diante. A minha versão é diferente da sua, mas o significado é o mesmo. E se você acompanhar na sua Bíblia, você vai sentir a diferença. Marcos 6, do verso 30 em diante. Os discípulos voltaram de sua missão e relataram a Jesus tudo o que haviam feito e ensinado. Jesus disse: venham, vamos parar e descansar um pouco. Era tanta gente indo e vindo, que eles não tinham tempo nem para comer. Eles entraram no barco e foram para um lugar mais tranquilo. Entretanto, alguém os viu partindo e a notícia se espalhou. Muita gente saiu correndo das cidades vizinhas e chegou ao lugar de destino antes deles. Quando Jesus saiu do barco, uma multidão imensa o aguardava. Ao ver todo aquele povo, ele ficou comovido. Afinal, eram como ovelhas que não tinham pastor. Ele imediatamente pôs-se a ensiná-los. Já no cair da tarde, os discípulos viram que Jesus estava se alongando e o interromperam. Estamos no meio do nada e está ficando tarde. Despede, Senhor, o povo para que eles saiam e consigam o que comer nas redondezas. Jesus respondeu. O que diz a sua Bíblia? Dai-lhes vós de comer, ou vocês é que vão dar a comida a eles. Eles perguntaram: é sério? Mesmo que gastemos uma fortuna? Mas ele não estava brincando. Quantos pães vocês têm? Vão verificar. Não demorou para saberem. 5 pães e 2 peixes, informaram. Jesus mandou que todos se assentassem em grupos de 50 e de 100 na grama verde. Ele tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, orou, abençoou o pão, partiu e entregou tudo aos discípulos. Por sua vez, o repartiram com o povo. Ele fez o mesmo com o peixe. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos de sobras, e os que participaram da refeição foram cerca de 5.000. Amém. Nenhum milagre que Jesus fez foi em vão. Jesus não fez nenhum milagre simplesmente pelo milagre. Ele não fez nenhum milagre para alegrar o povo. Ele não fez nenhum milagre que não fosse estritamente necessário e que não tivesse um propósito bem definido. Todos os milagres que Jesus fazia tinham um propósito muito definido. E todos eles tinham o propósito de apontar para as coisas eternas, para aquilo que nunca acaba, para a comida que não perece e que não termina. Eu acho interessante esse texto porque ele começa falando do cansaço de Jesus. Ontem eu estava vendo o pastor Bulhão aqui na igreja, né, e ele contando a história, uma história de que ele esteve
num estádio em Belém, do Paysandu, e que na saída uma mulher gritava por ele, chamava e tal, e ele pediu para deixar entrar. E eu fico pensando, né? A multidão judia um bocado da gente, né? A multidão muitas vezes quer fotografia. E às vezes você fica perguntando, quem será que inventou de colocar máquina fotográfica no celular? Porque agora todo mundo tem máquina fotográfica. E quando você vai que é uma aglomeração assim muito grande de gente, as pessoas querem falar, só encontrar, falar mas muitos não. Muitos querem conversar coisas realmente importantes. Muitos querem falar de coisas que são realmente relevantes. Querem expor a sua alma. O texto diz que esse povo era como ovelhas que não têm pastor. Porque quando a gente depende de seres humanos para ser atendido, a coisa é difícil, não é? É muito difícil. Como que você atende uma multidão? Como a multidão pode se sentir atendida por você? E se as ovelhas não aprendem a buscar o pastor de verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, elas vão sempre se sentir ovelhas que não têm pastor. A coisa que a gente que é pastor mais escuta quando vai à casa de alguém é assim: em primeiro lugar, eu nunca recebi um pastor na minha casa, o senhor é o primeiro pastor. E enquanto você está lá naquela casa, você está deixando de ir num monte de outras, não é verdade? É assim. Então aquela pessoa está recebendo a sua visita, mas muitas não estão recebendo. E esse é um grande dilema na cabeça de um pastor: poder atender as suas ovelhas. O Senhor Jesus é o pastor dos pastores. Como ser humano, ele tentava atender toda a multidão, mas muitas vezes o cansaço batia. E ele disse para os discípulos: vinde e repousai um pouco à parte. E diz que eles não estavam tendo tempo para descansar, nem tampouco para comer. Eles não estavam tendo tempo para nada. E Jesus foi num esforço, pegou o barquinho dele, junto com os discípulos, e foi para o outro lado do lago. Mas enquanto isso as pessoas antenadas, um disse: eu conheço, eu sei para onde eles vão, e um avisou o outro. E olha que não tinha celular naquela época, né? Coisa tremenda. E de repente, quando Jesus chegou do outro lado, já tinha uma multidão esperando, e Jesus olhou para aquela multidão. Os discípulos devem ter pensado: não é possível, não, nós estamos precisando descansar, não vai dar. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para aquilo ali e se compadeceu do povo, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E Jesus decidiu emendar a coisa. E ele ensinou, e pregou, e curou as pessoas, e atendeu as pessoas. E as forças dele foram se exaurindo. Aquilo foi terminando, foi se esgotando, a ponto de, no livro Desejado de Todas as Nações, dizer que Jesus já estava pálido e fraco. Ele estava indo além das suas condições humanas de atender, pálido e fraco, e os discípulos com ele, porque ele atendia todos. E ali a Bíblia diz que Jesus se delongou. Jesus deixou o culto ir até muito longe, muito tarde, já estava ficando de noite. Ele tinha passado o dia inteiro atendendo todo mundo, e os discípulos agora chamaram Jesus. Antes Jesus tinha dito: olha, venha um pouco aqui, nós vamos repousar um pouco à parte. Mas não deu para repousar, e agora os discípulos viram Jesus naquele trabalho intenso, e eles foram atrás de Jesus e disseram: Senhor, vamos descansar, manda o povo embora, esse povo está morrendo de fome, e nós também. E o Senhor, por amor do Senhor mesmo, nós vamos descansar, comer alguma coisa. E aí eles levaram um susto danado, né? Como que eu muitas vezes sou surpreendido por Deus. É uma coisa tremenda, eu fico prestando atenção. Jesus era uma pessoa organizada, tanto que ele mandou a multidão toda se assentar em grupos de 50 e de 100. Ele queria que a multidão visse o milagre que ele ia fazer. Ele queria que a multidão estivesse preparada, organizada, em silêncio. Naquela hora o culto já tinha sido longo demais, o povo estava agitado. Ele diz: manda o povo sentar, mas agrupa grupos de 50 e de 100, bem organizado, e manda eles ficarem quietinhos, porque agora vai acontecer alguma coisa, eles têm que presenciar o que vai acontecer.
Jesus era organizado. E Jesus organizava a agenda dele. Cada dia, quando ele se levantava, ele sabia o que ele ia fazer, ele tinha em mente onde ele iria e o que ele faria, onde ele iria. Contudo, Jesus era totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Assim, quando Jesus tinha a sua agenda marcada, mesmo quando ele tinha a sua agenda marcada, ele tinha espaço para ser guiado pelo Espírito. E ser guiado pelo Espírito é uma coisa que nós tememos demais. Nós não nos sentimos à vontade em sermos guiados pelo Espírito. Porque nós somos do outro extremo, né? De um lado tem gente que se diz guiado pelo Espírito e pouco importa a palavra e o que a palavra diz, a verdade revelada, o que o Espírito revelou. Então leva a sua vida só guiado pelo Espírito e abrem os ouvidos tanto que acabam ouvindo até o que não é do Espírito. E nós, com medo disso, nós nos colocamos no outro extremo. E nós dizemos, não, nós não podemos ser guiados pelo Espírito, porque que voz é essa que fala com a gente? Enquanto isso, Jesus diz para Nicodemos, olha, você precisa ser batizado na água e no Espírito. Você precisa nascer da água e do Espírito. E você quer entender como é que o Espírito age? O vento sopra aonde ele quer. Ninguém pode controlar o vento. E assim é o Espírito. Ele sopra para onde ele quer e ninguém pode controlar o Espírito. Assim que Jesus foi para descansar, chamou os discípulos com o propósito e a necessidade de descansar. Ele precisava daquilo, mas quando Jesus foi para o outro lado, ele chegou, estava aquela multidão. Jesus disse, opa, mudanças de planos. O Espírito está dizendo que a minha agenda precisa mudar. Tem que acontecer alguma coisa que eu não planejei. E eu vou dizer para vocês, eu tenho procurado me acostumar a essas coisas do Espírito. E não é fácil. Se tem uma pessoa difícil de mudar os planos na última hora, sou eu. Eu gosto de organizar tudo, saber exatamente o que eu vou dizer amanhã e o que eu vou fazer amanhã, as coisinhas que acontecem, e de repente, se alguma coisa sai do esquema, eu fico louco, me incomodo demais com aquela coisa. Você tem sempre aquele amigo que você liga assim, você diz, é pau para toda obra, é amigo até debaixo d'água, e você sabe que você pode contar com ele. Você liga meia-noite e diz assim, rapaz, eu estou precisando de você agora. Ele, opa, aonde você está? Ele nem pergunta o que está acontecendo, ele já se levanta e vai. E eu admiro demais essas pessoas. A primeira coisa que eu pergunto é, você precisa agora mesmo? É a primeira coisa. E depois eu penso no que eu falei, e aí eu digo, não, peraí, como é que é? O que é o... E eu, durante 8 anos da minha vida, que eu estive como orador do Está Escrito, eu comecei a perceber assim que minha agenda ela estava sempre cheia, porque eu tinha muita coisa para fazer, eu tinha muito programa para preparar, e ninguém nunca ia me cobrar se eu ia fazer uma visita ou atender alguém, não. Eles iam me cobrar pelo tanto de programas que eu gravava, e o tanto de programas que eu gravava dependia do quanto que eu me sentava para escrever e para estudar aqueles programas. Então não dava tempo para estar com as pessoas. Mas muitas vezes eu ia para Novo Tempo e quando eu chegava lá, eu tinha planejado, hoje é dia de eu escrever programas, de eu estudar e escrever programas. E quando eu sentava na minha mesa, sentava uma pessoa na minha frente. Pastor, eu estou com um problemão. E eu já começava a coçar a cabeça. E aí, e aquela conversinha, pastor, o senhor tem 10 minutinhos? Quando alguém diz que você tem 10 minutinhos, é sempre mais do que isso. Não tem como expor o problema, 10 minutinhos. E a conversa ia 2h30. E eu pensava, meu Deus, eu não fiz nada. E eu tenho que gravar programa semana que vem. Como é que eu faço? Eu preciso. E quando ele saía, sentava outro. Eu digo, hoje eu não fiz nada. E de repente Deus começou a dizer assim, sua prioridade não são seus programas, são as pessoas. Elas. Vai atender as pessoas. Vai falar com elas. Mas Senhor, o que eu vou falar nos programas? Você fala o que elas falarem para você. Conforme você olhar,
ouvir, conforme eu disser para você através delas, aí você vai e você fala. E aquilo era difícil demais para mim, porque eu viajava 160 dias no ano. E aí eu comecei a combinar com a Maricel, porque antes a Maricel dizia, olha, nasceu o bebê de alguém, vamos visitar. Eu digo, não dá para eu ir. Eu fiquei fora de casa 10 dias, vou ficar 3 dias e vou sair no próximo. Como é que nesses dias eu vou sair para visitar o bebê de alguém? Eu quero ficar em casa, eu estou com saudade de ficar dentro da minha casa. Eu não ia para lugar nenhum. E aí eu comecei, Maricel, vamos fazer uma visita? E nós começamos a visitar aqui e ali. Um incômodo danado dentro de mim. E de repente Deus colocava gente na minha frente. E eu mal sabia que Deus estava me preparando para cair no meio de 2.000 pessoas. A gente é humano. Coisa difícil é a gente abrir mão do conforto, ou da zona de conforto, ou daquilo que a gente é, daquilo que a gente pensa, e conseguir viver aquilo que Deus quer que a gente seja, e aquilo que Deus quer que a gente pense. E eu comecei a reparar algumas coisas em mim. Por exemplo, eu estava cantando muito só na igreja. E quando eu era mais jovem, eu cantava dentro de casa, eu cantava debaixo do chuveiro, e eu pensei, eu não canto mais nem debaixo do chuveiro. E eu comecei a ler uns textos do Espírito de Profecia que diziam assim, que a gente precisa cantar para uma pessoa, para 2. E que a música vai dentro da alma da gente. Eu comecei a pensar, puxa, eu preciso me esforçar para cantar dentro de casa, para ter um louvor dentro do meu coração quando não tem ninguém assistindo, para ir fazer uma visita e cantar na casa da pessoa. Eu quero cantar um hino, você me permite cantar um hino? E Deus começou a mudar algumas coisas na minha vida assim, e tem mudado aos poucos, mas como é difícil aquela zona de conforto, a gente tem que se esforçar demais para abrir mão. E eu comecei a perceber que eu estava pregando, mas pregando só na igreja, onde tinham os eventos, eu estava lá com o Quarteto Arautos do Rei, ou sem ele, ou com a minha esposa, sozinho, e eu estava lá nos eventos. E eu comecei a perceber que eu era um pastor, não do povo do advento, mas do povo do evento. E eu vim para ser o pastor de uma igreja do povo do evento. Ou nós não somos o povo do evento? Você quer ver como é que nós somos o povo do evento? Vamos fazer um encontro de casais. Então todo mundo se mata para trabalhar um final de semana. Naquele final de semana eles não medem esforço, ficam noite e dia sem dormir. E quando a gente sai de lá, ninguém nem vê os interessados que estavam lá no encontro de casais. Porque eu me programei para trabalhar para Deus no evento. Eu não estou pensando no advento. Vamos fazer uma série de conferências. Então eu me preparo para vir à igreja durante a série de conferências. E eu já estou pensando no dia que eu vou tirar férias. Um domingo depois que terminou a série de conferências, eu descanso, férias. Eu fico imaginando o que acontece com aquelas pessoas que são visitas e que vieram pela primeira vez na vida na igreja num domingo à noite. E viram a igreja lotada, e a programação, e gente os acolhendo. Um domingo depois eles entram e encontram o que tinha um domingo atrás. Não o último, o outro, antes de começar a conferência. E eles vão chegar e dizer assim, peraí, deixa eu sair. E sai lá fora de novo para olhar. Eu entrei no mesmo lugar, será que foi? Onde é que estava aquele povo todo? Cadê a música? Cadê o louvor? Cadê o povo? Cadê as pessoas? Cadê? Ninguém vai entender que eu sou o povo do evento e não o povo do advento. Porque a minha cabeça está preparada para um evento. E eu era o pastor do povo do evento. Tinha o evento, eu ia lá e pregava, e acabou o evento, eu vim em casa e eu estava de folga. E eu comecei a perceber que eu, como pastor, quando tirava férias, eu tirava férias de pregar também. Eu digo, gente, eu prego o ano inteiro, agora eu preciso não pregar. E eu não queria ir na igreja na hora certa, queria chegar logo depois do sermão para não precisar pregar. Eu era o tal do pastor do evento. Jesus fez a multiplicação dos pães
e dos peixes. E como é que ela aconteceu? Ela aconteceu assim. Jesus mandou buscar, vão ver aí o que tem de alimento. E os discípulos, contrariados, cansados, eles não estavam cansados, eles estavam passados de canseira. E eles foram, aí Senhor, ó, tá bom, aí, é o que tem, ó. 5 pães, 2 peixes, tá bom? Tá bom, dá aqui para mim. Vamos agora orar pelo alimento. Não foi o que Jesus fez? Eu fiquei imaginando a cara daqueles discípulos, né? Mas Jesus está fazendo o quê? Está ficando louco? Vai comer na frente do povo? Orar pelo alimento? 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. 5.000 era o dobro de gente que está aqui dentro dessa igreja hoje. Um pouquinho mais do que o dobro. E a gente pega 5 pães e 2 peixes assim. Vamos dar as bênçãos para nós comermos. Vai dar quantas migalhas para cada um? E os discípulos ficaram olhando assim, é maluco, eu não estou entendendo. O que Jesus está fazendo? Vai ensinar uma lição para o povo, só pode ser. Vai fazer uma parábola. Agora vem aqui, vem buscar aqui. E Jesus deu, toma, leva lá e distribui. E Pedro que era aquele camarada, né? Totalmente impulsivo, sanguíneo. Ai meu pai do céu, tá bom, eu vou lá. Pegou lá o pão, toma aí, ó. Economiza, viu? Divide aí. Não tem mais. Vou ver se tem mais lá. Peraí. Ele voltou e tinha mais. E ele pegou mais. Disse, tem mais. E foi, toma aí, ó. Eu vou ver se tem mais. Peraí. E voltou. Eu disse, tem mais. E ele voltou. Olha, peraí que tem mais. E voltou. E ele, cada vez que ele voltava, tinha mais. E ele distribuía. É o que diz aí. E Jesus distribuiu tudo para os discípulos. E eles distribuíram tudo para as pessoas. É assim que funciona a dinâmica da palavra de Deus e do Evangelho dentro de mim. Jesus dá para mim a palavra, Ele me dá o Evangelho, Ele dá a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem quando eu ouço na igreja sermão, quando eu estudo a lição da escola sabatina, quando eu tenho comunhão com Deus em casa, eu leio a Bíblia, eu absorvo a palavra, eu clamo e Deus me alimenta com a palavra, eu busco da mão de Jesus e eu oro a Deus, e essa comunhão, essa coisa me alimenta, e eu vou à igreja, eu congrego com as pessoas, e aí eu pego o que Deus me deu, o alimento, e eu vou e distribuo. Quanto eu distribuo daquilo que eu recebi? Quanto? Eu quero ouvir essa palavrinha. Quanto? Tudo. Tudo que eu recebi. E eu preciso dar tudo, a ponto de ficar como Jesus, esgotado espiritualmente. Muitas vezes eu me sinto esgotado espiritualmente. Muitos dias na semana, vai chegando o finalzinho do dia, quando eu chego em casa, parece que não sobrou nada na minha cabeça. Se alguém vier me perguntar alguma coisa, não tem nada para dizer. Pedir um conselho, não tem nada para falar. Esgotou espiritualmente. Aí no outro dia de manhã, como eu não tenho nada, eu estou vazio espiritualmente, eu tenho que voltar lá para buscar de Jesus de novo, porque se eu não buscar dele, eu não tenho nada para dar de novo. Essa é a dinâmica, é distribuir tudo para precisar e buscar mais, porque se eu estiver sempre cheio espiritualmente, sempre lotado, abarrotado, eu simplesmente engordo espiritualmente, e eu paro de olhar para a necessidade dos que estão ao meu lado, eu paro de pensar no meu irmão, e os meus pedidos vão girar sempre em torno de mim, no máximo em torno da minha igreja, e o resto do mundo que se lasque. E eu quero dizer para vocês, eu fiquei emocionado na semana passada, no domingo. Quantos estiveram aqui domingo? Quero ver a mão aí, Guida, bem alto. Que benção. Eu pensei que ia lotar aqui embaixo e mais uma galeria dessa daí. Mas a coisa foi acontecendo. Aliás, o que me deixou mais emocionado de tudo foi quando eu cheguei aqui por volta de 5h20 da tarde. E o estacionamento já estava quase todo cheio. E quando eu entrei na igreja, era gente correndo para tudo quanto era lado. Cada um sabendo exatamente o que ia fazer. Gente montando ali aquele andar para as crianças. E gente na recepção. E gente procurando suas equipes, sabendo aquilo que ia fazer. Gente se dedicando a alimentar gente. E eu sabia que ali nos bastidores tinha aproximadamente
400 a 500 pessoas se movimentando, esperando gente chegar. E quando eu cheguei e eu vi aquilo, eu me emocionei. Eu não sou de me emocionar, mas as lágrimas vieram. E eu fiquei emocionado. Eu andei por ali, andando ali, aqui profundo, agradecendo a Deus. E daqui a pouco eu pensei, meu Deus, e se vier só um pouco de gente para visitar? Vai ter gente demais para pouco peixe e para pouco pão. Como é que nós vamos fazer agora? Como é que... Orando, Senhor, o Senhor sabe de tudo. Que as pessoas que estão aqui, elas se sintam úteis. Mal sabia eu que Deus ia fazer com que as pessoas que estavam aqui preparadas para receber o povo seriam muito poucas. Muito poucas. Nós tínhamos visitas cadastradas que quiseram dar o nome para nós. Com nome, e-mail e telefone. 270 pessoas. Numa noite. Numa noite. E aí, com toda aquela euforia da programação, nós programamos isso e aquilo, um monstro de programa, e o culto se estendeu um tanto mais. Houve problemas aqui e ali, vão procurar ser solucionados. Contudo, os problemas não foram nada diante daquilo que aconteceu aqui no domingo passado. Mas nós não somos o povo do evento. Nós somos o povo do advento. Não o povo do evento, o povo do advento. Eu vou dizer para você um negócio. No domingo passado eu tenho certeza que tinha muita gente aqui de outras igrejas. Várias outras igrejas adventistas. E que vieram para ver o que estava acontecendo. E pode ser que amanhã não esteja tão cheio quanto estava domingo passado. Porque pode ser que essas pessoas que já vieram, viram o que é, não voltem. Mas as 270 pessoas que vieram aqui para ouvir o Evangelho e que não são adventistas, elas deram o nome porque elas se comprometeram a continuar assistindo a série. E outros o Senhor trará a cada noite. Ele vai acrescentar os que são seus a cada dia. E eu vi gente que nem estava nas equipes, gente sentada no meio da igreja, membro da minha igreja, e que de repente tinha uma visita do lado dele. E ele viu que não tinha ninguém do lado. E ele viu quando... o marido e a esposa estavam juntos, mas eles estavam meio perdidos. E a esposa se levantou para alguma coisa. E ele fez e foi lá e sentou no lugar da esposa do camarada. E quando ela chegou, disse: a senhora poderia por favor sentar ali? Eu queria conversar um negócio com ele. E deu toda a atenção para o camarada. Dirigiu aquela visita, né? Fez amizade com aquela pessoa. E eu fiquei sabendo daquilo, eu fiquei arrepiado. E hoje eu fui tentado ou tocado. Eu fui tocado, não tentado. Fui tocado a fazer uma coisa no meu sermão. E eu queria ouvir de alguns agora, já. Eu vou pedir se você tem alguma história. Isso não é história de conversão, porque ninguém ainda se converteu, mas é história de você que convidou alguém para estar aqui e esteve. Eu vou pedir para você dar a volta ali. Entra por ali, por favor, passa aqui. Agora, eu quero ouvir sua história agora, porque eu já sei de gente que convidou gente, ou de gente que estava aqui para receber gente, ou de amigo seu que veio e que assistiu a programação. Dá a volta ali por trás, por favor, e entra ali por trás, pelo vidro ali, tá bom? Gente que convidou gente que estava aqui esperando gente. Eu quero ouvir a sua história agora. Eu quero ouvir testemunho, coisa viva, de gente que estava aqui. Já tem alguém? Já tem alguém? Ali, ó, ali por trás, por favor, dá a volta ali, olha. Alguém instrua eles para dar a volta lá por trás, pelo corredor lá atrás. Muito obrigado. E eu quero ouvir você falar comigo. Quero ouvir sua história. Vamos lá, pega o microfone aqui. O que aconteceu? Feliz sábado a todos. No sábado passado, à tarde, nós reunimos um grupo de aproximadamente 30 jovens da igreja, aqui da Central. E nós fomos até o centro, aqui no centro de Curitiba, distribuir aquele convite para o clamor da meia-noite. E ali, naqueles contatos que nós fizemos com as pessoas na rua, vieram à igreja no domingo 8 visitas, que estão conosco, inclusive algumas delas nesse sábado. Amém. E uma família inteira de evangélicos de uma outra denominação, no qual ele é pastor de uma outra igreja. E ontem ele veio ao culto, ele vai vir amanhã novamente à noite com toda a sua família, e agora ele já está trazendo mais 5 junto. Amém. Eu quero louvar e agradecer a Deus, porque através
desta oportunidade que nós tivemos de convidar as pessoas, elas vieram. E faça isso, façam mesmo. E aqueles rapazes com quem eu falei ali na saída, eles tinham sido convidados na praça? Exatamente, eu apresentei para o senhor, né? É verdade. Uma dessas pessoas já pediu estudo bíblico, né, pastor, que conversou com o senhor, já vai estudar a Bíblia. E um outro rapaz também não está faltando nenhum dos cultos. A partir de domingo ele veio em todos. Louvado seja Deus por isso. Os 8 contatos principais que nós fizemos estão vindo à igreja. Isso. E muitos outros virão, né? Obrigado. Enquanto chega o próximo, eu queria contar para você que no sábado passado, à noite, depois da palestra que nós tivemos aqui, uma pessoa chegou aqui para conversar conosco na frente. E estava aqui o doutor Elevon. E essa pessoa que chegou para conversar, um senhor, ele estava de terno, pensei que fosse algum membro de uma outra igreja nos visitando, e ele contou uma história, né? Diz que ele um dia estava lá em casa e trabalhando e de repente mudou o rádio, achou a Novo Tempo, não gosta de música de crente, mas falou, aquela música me prendeu um pouco e tal, e eu acabei ouvindo, passei a ouvir a Novo Tempo. E tem um amigo que trabalha aqui perto, eu sempre via a construção desse edifício, fiquei curioso para saber o que tinha ali. Acontece que Deus culminou tudo quando há uma semana eu recebi o folheto do Clamor da Meia-Noite. E sábado passado ele disse, faz uma semana que eu estou frequentando a igreja por causa do convite que eu recebi ali. E a gente acha que o papelzinho não vai dar efeito nenhum, né? E aí, Alcion, o que aconteceu? Você convidou alguém? Pastor, meu local de trabalho, eu convidei vários colegas e, assim, para minha surpresa, das dezenas que eu convidei, veio um casal de amigos. E eles gostaram muito, e a esposa dele, que é um colega meu que é delegado, ela é inclusive teóloga, e ela ficou assim maravilhada com a mensagem que foi feita, e ela disse que fazia muito tempo que ela não escutava uma mensagem tão profunda e tão simples também. E prometeu voltar, inclusive cobrou de um outro colega que eu tinha convidado também, que trabalha com o mesmo setor comigo, por que ele não veio? E disse, você tem que ir. E falou muito bem, então, e esse outro colega que não veio, se comprometeu a voltar, a vir aqui também. Então eu tenho assim, orado por isso, para que Deus toque nessas pessoas, né, e elas sintam a necessidade realmente, né, de vir e aprender mais dele. Amém. Obrigado, viu? Esse é o momento da gente testemunhar. Sabe por quê? Vou pedir para virem aqui. Deus nos desafia a nós testemunharmos. Quando a gente testemunha, a fé vive. Quando a gente convida, quando a gente está presente para atender as pessoas, porque a equipe que está aqui para atender as pessoas não dá conta. E nós estamos aqui como a aranha, armando a nossa teia, para pegar o que? As mosquinhas. Não pode alguém entrar aqui e não ser recebido. Nós temos orado por essas pessoas. Nós temos amado essas pessoas por antecipação. E eu queria saber de você. Bom dia. Eu quero contar uma coisa muito boa que aconteceu. Teve um dia que nós distribuímos publicações com o grupo do UAU, né, dos jovens universitários. Isso. E eu encontrei um senhor e conversei muito com ele, o nome dele é seu Carlos, e ele deu testemunho que Deus livrou ele do álcool, das drogas. E eu convidei ele para vir um sábado na igreja. E fiquei até 9h30 da manhã lá na frente, esperando e orando, pedindo para Deus trazer, e ele não veio. Eu fiquei muito triste com aquilo, mas durante a semana eu liguei para ele, ele tinha deixado um telefone de recado, porque ele não tem telefone, ele não tem condições. E domingo, o meu marido disse, não sabe quem que eu vi lá na frente. O seu Carlos estava lá e Deus orientou ele de uma forma que ele foi falar com uma amiga minha. Ele nem sabia quem ia ser a pessoa. Numa igreja pequena como essa, é fácil achar sua exatamente, amiga, né? E ele falou, oi, eu conheci uma moça que é nutricionista. E a minha amiga também é nutricionista. Então, imagine, duas no meio da igreja, né? E foi assim, muito de Deus mesmo. E aí eu fui lá atrás, quando eu vi ele, assim, eu quase chorei. Foi muito bom. Amém. Porque eu vi que Deus respondeu a minha oração no tempo de Deus. Não, né? Ele não veio naquele sábado, mas era para ele vir no dia do clamor. Amém. E ele veio, eu convidei ele, separei um lugar para ele sentar aqui na frente. E foi muito bom. Ele respondeu ao apelo e tenho certeza que ele vai voltar. Amém. Bom, só mais esses aqui que estão, mas é uma maravilha. Pois não. Foi a satisfação de falar de José Carlos Ferraz, um amigo nosso do Rio de Janeiro há muitos anos, e que ele veio aqui em nossa igreja algumas vezes, mas uma igreja antiga. E cada vez que ele vinha,
sorteavam algum livro, DVD, ele sempre ganhava. E na última vez que o pastor esteve na igreja antiga, ele ganhou também o DVD. Então ele ficava muito satisfeito com tudo isso. E depois perdemos o contato. Daí eu convidei ele para vir aqui à igreja, mas estava muito frio, ele não sabia se vinha ou não, estava terrível, ele tinha que trabalhar o dia todo. José Carlos Ferraz é amigo também do Walter, é amigo do Elvira Pornar, há muitos anos. E daí ele chegou aqui na igreja, foi uma satisfação, o Marcelo levou a sua presença, o José Carlos, ele ficou contente, e depois quando ele viu o Jaime Jorge tocando, ele ficou fascinado, ele nunca viu algo tão estupendo como este. E daí quando ele olhou para mim e disse, isso que é muito melhor do que o Fantástico da televisão. E eu venho agora, domingo que vem, eu vou trazer minha esposa, se Deus quiser. E ele falou o seguinte, eu apresentei para alguém, ele falou assim, nós somos adventistas. Amém, amém. Obrigado, viu? Deus abençoe. Nós convidamos muitas pessoas, mas em especial uma advogada que esteve aqui. E eu tenho feito um trabalho especial com as pessoas, eu não gosto de falar ex-adventista, porque eu acho que quando a gente é adventista, a gente é sempre, né? Que está um pouquinho distante. E essa moça, ela, quando era adolescente, hoje já tem alguma idade, ela foi líder de jovens na igreja de Londrina. E nós convidamos, ela sentou bem aqui na frente, e durante a música, algo mexeu muito com ela estava bastante emocionada e prometeu vir às 12 noites. Amém. Convidamos outros também, outra pessoa que também está um pouco afastada, tem uma empresa, e ele prometeu que vai encher uma Kombi e trazer todos os seus funcionários ou umas vão, o que precisar, para que eles participem aqui também. Amém. Então, tem sido uma bênção, uma grande oportunidade para trazer essas pessoas. Amém, amém. Obrigado, viu? Pois não, meu irmão. Obrigado por vir aqui. Primeiro, minha saudação a esta bonita congregação. E minha saudação ao pastor. Eu nunca havia falado consigo. E quero dizer que estou muito feliz e contente com seu pastorado. Amém, amém. Tenho orado muito pela sua pessoa, pastor. Obrigado, esse aqui mais. Espero que aqui seja um verdadeiro pastor de ovelhas. Amém. Eu quero dizer agora a respeito da programação, que é gostoso a gente andar com esses convites no bolso, o senhor anda armado. Pasta. Se toma um táxi, ao se despedir do taxista, oferece e diz do programa. Se vai conversar com uma pessoa, num consultório ou em outro lugar, ao final da palestra passar o convite. E eu pude convidar muitas pessoas, dezenas e talvez centenas, espalhando este convite. E muitos prometeram que viriam. Eu não sei que tenha vindo um. Não vi aquele. Mas quero contar uma experiência de um caso que me alegrou muito. Aqui próximo a uma agência da Previdência Social, e eu, em determinado dia, entrei ali para tratar de um assunto. Depois que falei com o funcionário, entreguei um convite a ele, entreguei a um guarda daqueles que estavam ali. E saí. Passado 2 ou 3 dias, eu voltei lá, que tinha que tratar de outro assunto. E me surpreendi quando aquele guarda disse, como foi lá? Eu não sabia o que ele tinha dito. Onde? Eu digo, onde? Disse, no programa da igreja, no domingo. Daí que eu me lembrei daquilo. Eu digo, sim, foi muito, muito bom. E ele dizia, eu não pude ir, porque eu tinha outro programa. E daí eu disse, olha, mas são vários, todos os domingos vai ter, nenhum determinado domingo você pode comparecer ali.
Ele diz, não no determinado domingo. No próximo domingo eu vou, e não somente eu, mas também a minha esposa. Amém. Estaremos lá. Amém. Eu me alegrei com aquilo. Que benção. E daí eu disse, olha, eu estarei sentado mais ou menos nos primeiros bancos, que eu gosto de sentar nessa bancada aqui. Você me procure. E eu não vou poder vê-lo amanhã, porque depois disso apareceu uma viagem, eu tenho que viajar amanhã. Infelizmente não posso estar aqui. Mas estourando, e certamente aquele casal vai estar aqui. E quem que vai receber os amigos dele aqui amanhã? Nós vamos receber. Vai ter muita gente para receber e abraçar esse povo. Então, eu não estarei aqui, mas onde eu estiver estarei orando. Amém. E acredito fielmente na palavra de Deus, porque ela diz, aquele que anda chorando, ele voltará sem dúvida trazendo seus fechos de mão. Amém, amém. Pastor. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Amém. O senhor também. Irmãos, eu quero dizer o seguinte para vocês. Não pensem em assistir o culto aqui pela internet. A internet é para nós pregarmos para outros que não são membros da igreja. Entendeu? Não é para você ficar em casa assistindo, porque daí você priva as pessoas de receberem o seu abraço, a sua atenção. Nós precisamos estar aqui para atender as pessoas, para receber as pessoas. É para isso. E quando nós nos reunimos aqui, cada um trazendo a sua experiência de vida, eu fico imaginando daqui a pouco o que nós vamos ter de histórias. Você participou nessa história, eu participei nessa história. Deus está nos dando oportunidade de revivemos espiritualmente. E eu vou dizer para vocês, eu só ali na saída, cumprimentando algumas pessoas, e eu cumprimentei 2 ou 3 rapazes que me disseram, eu estou há muito tempo afastado da igreja e eu vim aqui hoje. Eu estava afastado da igreja. Pessoas que estão afastados da igreja, pessoas que nunca vieram à igreja, por quem nós estamos orando, a quem nós estamos desejando buscar, que o Senhor está alcançando para trazer aqui essas pessoas. Elas precisam ser bem acolhidas. Até agora eu falei histórias para vocês, nós falamos histórias de quem convidou e recebeu os convidados. Mas eu quero que você imagine um pouco, ouvindo essa história. Eu vou chamar o Jefferson para vir aqui à frente. Ouvindo essa história, eu quero que você imagine um pouco como é que reage alguém que esteve tempo afastado de Jesus e que pisa os pés na igreja. Como é que acontece com essa pessoa quando ela chega e é bem recebida? E aí, Jefferson? Tudo bem? Talvez vocês não conheçam o Jefferson Pilar. Ele vai contar só um pouquinho da história dele. Conta para nós. Vamos lá, esse daí sou eu que está aparecendo aí. Foi quando eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus através de uma irmãzinha da igreja, uma desbravadora, uma líder da igreja. E ela, em 5 anos de igreja, levou mais de 100 jovens e adolescentes para Jesus. Você consegue entender Amém. Isso? E um dia ela passando mais de 100 jovens e adolescentes, Amém. Muita gente. Ela não desistia de ninguém, ia lá, visitava. Quando alguém faltava, ela saía da igreja e ia lá na casa da pessoa. Não, vamos lá, está atrasado, mas dá tempo de chegar. Ela era demais, sabe? Amém. E um dia ela estava passando perto de casa. E ela estava com o uniforme de desbravador. E ela fazia cultos para crianças e adolescentes na casa dela, sexta-feira à noite. E ela me viu assim e falou, você quer ir lá em casa? Eu tinha 8 anos de idade. E eu falei, gostaria de ir, mas eu acho que minha mãe não vai deixar não. Lá em casa ninguém é crente. E ela, eu vou lá pedir a sua mãe. Eu falei, pronto, agora eu vou levar uma surra de graça, né? Minha mãe vai falar, você que mandou ela vir aqui, né? E ela foi lá dentro. Só que quando ela voltou com uma notícia boa. Falou, olha, agora você e teu irmão vão participar dos cultos lá em casa. E nós fomos. Aí conhecemos o Clube dos Bravadores e nos apaixonamos. E com 10 anos eu me batizei. E meu irmão com 9, né? Juntos ali no tanque, na mesma hora, com o uniforme de bravador. E foi uma bênção. Só que lá em casa era muito difícil ser cristão. Sou filho de pais separados. A vida toda eu pensava que meu padrasto era meu pai. E quando eu fiz 12 anos de idade, minha mãe chega para mim e fala, esse aqui não é teu verdadeiro pai, esse aqui que é teu verdadeiro pai. Confundiu a cabeça, mas eu não liguei muito, porque o meu padrasto maltratava a gente. Eu, por ser mais velho, eu era responsável pelos meus irmãos. Minha mãe trabalhava de 8 da manhã às 10 da noite. Eu tinha que tomar conta dos meus irmãos. E se por acaso ela chegasse em casa e não tivesse organizado, eu já sabia o que ia acontecer. Ela chegava e falava assim, você desobedeceu, agora está proibido de ir para a igreja. Ir para o Clube dos Bravadores. Você não vai mais, porque isso que você mais gosta de fazer, não vai mais. Só que ela saía e meu padrasto entrava. Ele falava, você já está bem grandinho para desobedecer. Então você, por ser o mais velho, agora já está bem grandinho para apanhar igual homem também.
E ele me segurava pela gola da camisa, irmãos, e dava socos no meu rosto. Ele já deu tiro perto do meu ouvido. Já parei no hospital várias vezes por conta dessas surras, sabe? E essa irmã que me levou para a igreja, ela odiava isso. E ela ia lá em casa quando sentia a nossa falta, e ela falava, cadê os meninos? Ah, não está indo para a igreja por causa disso. Ela, posso vê-los? Então, quando ela via as marcas, ela falava assim, olha aqui, nunca mais toque neles desse jeito, tá me ouvindo? Não pode bater neles desse jeito. E ó, tô levando eles lá para casa. E não vem atrás de mim, não. E ela era arretada, sabe? E o Armanjão lá, o padrasto, não encarava ela não. Ela falava, vem atrás de mim para você ver. Ali ninguém ia. E quando a gente chegava lá na casa dela, aquela marra toda acabava. Porque ela via as marcas e começava a chorar. E ela falava, olha meus filhos, eu sei que está difícil, mas um dia o Papai do Céu vai voltar e tudo isso vai acabar. E eu falava, mas tia, eu não consigo entender. Ela, então vai o seguinte, pensa numa coisa boa aqui na terra. Eu falava, eu gosto de jogar bola, eu gosto de brincar. Ela, isso não chega nem perto do que vai ter lá no céu. Lá no céu, logo de cara, as ruas vão ser de ouro. Eu falei, poxa, ela não parou por aí não. Quando você estiver aqui, você quiser ir lá para o outro lado, você vai voando mesmo. Eu falava, pô, eu quero ir para esse lugar então. Já acabava o choro. E ela falava sobre o céu, sabe? Mesmo sem conhecer Jesus, eu queria estar nesse lugar. E isso era que me dava esperança de permanecer ali na igreja. Daquela forma que ela chegava e falava, não desista de Jesus. Só que quando eu fiz 14 anos, deixa eu ver se vai aparecer ali. Não está passando não. Pode passar para mim, por favor. Essa aí é a irmã Cícera. Quando eu fiz 14 anos, irmãos, essa irmãzinha faleceu. E não tinha mais ninguém para dar atenção. E muitos dos jovens começaram a ir para longe de Deus. O meu irmão foi um dos primeiros. Quantos membros tinha a sua igreja lá? Devia ter uns 70 membros. 70. E uma faleceu e não tinha mais ninguém para dar atenção. É verdade. Ninguém foi me visitar, pastor, na verdade, sabe? E eu me lembro que muitos deles começaram a ir embora da igreja. E meu irmão foi um dos primeiros. Ele começou a usar piercings, brinco, não queria mais saber de Jesus. Eu permaneci ele durante algum tempo, mas logo depois eu me afastei de Jesus. E Satanás, ele é muito astuto, ele começa a te oferecer coisas que você gosta. De maneira nenhuma ele vai chegar para você, eu sou o diabo. E ele me ofereceu coisas que eu gostava. E através da música ele me tirou da igreja. E eu comecei a cantar num grupo pop secular, chamado Mega Boys. E com esse grupo começamos a cantar com artistas conhecidos, cantores famosos, começamos a viajar e agora o céu começou a desaparecer da minha mente. E agora, porque isso eu podia poupar, sabe? E agora eu não tinha mais aquela dificuldade lá em casa, porque eu não morava mais lá em casa. E nesse grupo eu era alguém, nesse grupo minha mãe me notava, nesse grupo as pessoas notavam, sabe? Eu pedi que ele me ajude ali passando agora, mostrar algumas fotos dessa época. Se vai. Deixa eu voltar aqui. Esse daí sou eu, com os meninos da banda nos bastidores de um programa de TV. Aquela loura ali é uma cantora, né? Ela chama-se Claudinha Leite, foi bem no início da carreira dela. Deixa eu passar. Isso daí foi nos bastidores de um outro programa de TV, e aí nós começamos a viajar. E esse aí foi eu assim que eu saí de perto de Jesus, assim que eu abandonei a Jesus. Agora começou a dar tudo certo. E nesse grupo eu fiquei 5 anos longe de Deus. 5 anos. E agora os meninos da banda passaram a ser a minha família. 5 anos morando no mesmo lugar. E agora o empresário levou a gente para morar num lugar onde tinha spa, academia, lugar para a gente ensaiar, estúdio. Estava indo tudo muito bem, eu estava feliz lá fora, assim, entre aspas, porque quando a gente está longe de Deus, não tem como ficar feliz de verdade, sabe? Sempre tem aquele vazio, como o pastor disse aqui ontem. E quando completou 5 anos o grupo, nós fomos participar de um concurso no programa de TV. E quem ganhasse esse concurso entraria numa gravadora multinacional e começaria então a carreira profissional. E nós fomos participar desse concurso. Na primeira etapa foi difícil, mas na segunda a gente já cantou ali, foi legal. E o público gostou, e o dono da gravadora, que era um dos jurados, falou, vocês já vão ser a banda campeã. E a gente, mas faltam várias etapas. Ele falou, não tem importância, quem decide aqui é a gente, né, o público. E nós assinamos o contrato antes mesmo de acabar o concurso. E eu vou mostrar para vocês, nós ganhamos esse concurso. Eu tenho a final aqui gravada, deixa eu ver se vai. Pode colocar áudio? Deixa eu voltar aqui. Pode soltar? Bom, se não der, a gente... E nós fomos participar desse concurso, ganhamos esse concurso ali, eu vou mostrar para vocês a final, o momento em que nós ganhamos. E agora voltamos para o Rio de Janeiro para começar a ensaiar o grupo. Eu acho que foi.
Bem, deixa assim então, sem áudio. Eu sou o de vermelho que está entrando ali. E foi num programa, era ao vivo, isso daí foi a final. Sou aquele de vermelho ali no cantinho. Ele estava explicando ali que era a final e tudo mais. Eu cortei a música, já vai aparecer ali. Angel. Isso. Mega Boys. Fiquem ali do ladinho da Débora. Fiquem ali. Esse era o dono da gravadora e esse empate já estava tudo armado. Eu vou pro auditório, eu vou no número 1, mas eu adoro a sandália. Campeão do grande festival, Mega Boys! E ali, irmãos, agora parecia ter sido o dia mais feliz da minha vida, sabe? Você consegue entender? Depois de toda aquela dificuldade que eu tinha passado lá, agora ali, vencendo, tudo dando certo. E quando eu voltei para casa, começamos a ensaiar para poder fazer o lançamento do CD. E um dia um amigo meu de infância passou perto da onde eu estava ensaiando e falou: rapaz, que falta a gente está sentindo lá de você na igreja. Vamos lá na igreja, vamos lá. Eu falei: melhor não. Ele: só porque foi na televisão, né? Apelou. Eu falei: tá bom, então eu vou. E quando eu cheguei lá na igreja, havia uma dupla cantando, um dueto. E a música começou a falar no meu coração. E eu falei: não vou prestar atenção nisso aí não, meu irmão. Estou bem aqui fora. Aí vem um pastor, agora começa a fazer apelo. Eu falei: agora que eu não vou prestar atenção mesmo. Ele está pensando que me conhece, por que ele está falando desse jeito aí? E fiquei ali naquela batalha espiritual, sabe? E tentei conversar com o amigo do lado, eles vão prestar atenção. E era o que eu não queria fazer. Uma irmãzinha que estava lá, ela falou: olha, eu faço parte de uma das igrejas daqui, Jefferson. Na verdade é um grupinho, eu gostaria que você fosse lá falar de música para as crianças, para os adolescentes. Você pode fazer isso, por favor? Eu falei: mas você? Ela se apresentou, ela estava tão empolgada, sabe? Eu falei: tá bom, talvez um dia eu vá. Porque ela estava falando toda hora, pedindo toda hora. Eu falei aquilo só para ela parar de pedir, sabe? Mas aí na sexta-feira foi cancelado o ensaio do meu grupo. Eu falei: vou lá na igreja da irmã. E quando eu cheguei lá, aquelas crianças e adolescentes saíram correndo, me abraçaram. Eu me senti bem ali. E passei a frequentar então aquela igrejinha. Passei a frequentar então a casa daquela irmã. E ela me deu alguns livros. E agora eu comecei a ler. E então eu passei a entender que Jesus fez por mim aqui na terra. Porque antes eu não conhecia Jesus. E agora, sem perceber, eu estava me sentindo um peixe fora d'água no grupo, sabe? E às vezes eu saía tão empolgado da casa dessa irmã que eu falei: pode vir provação, que for que eu já estou pronto. Ela: calma, não é assim, você não tomou a decisão. Mas quando a gente está pertinho de Jesus, é assim que a gente fica empolgado. Quer dizer para todo mundo desse Deus, sabe? E eu não resisti. Quando eu cheguei lá no ensaio do meu grupo, falei: rapaz, vocês têm que ir lá na igreja que eu estou indo, olha, é diferente. Eles falaram: você está ficando maluco, rapaz, isso aqui é que dá dinheiro, vamos parar com esse papo de crente aí. E eu fiquei frustrado, que eu queria falar de Jesus. Aí, como eles não deixaram, eu fui lá na casa da minha avó. Meu irmão, que se afastou primeiro, estava lá. E eu falei: irmão, você tem que ir lá na igreja que eu estou indo, olha, é diferente. Ele: calma, cara, você está tão empolgado, seus olhos até brilham. Eu falei: porque você tem que ir lá, você precisa ir. Ele falou: tá bom, talvez um dia eu vá. Eu falei: então tá bom. Aí fiquei um mês fora, não sabia que tinha muitas igrejas. Fiquei um mês fora do estado. E fiquei torcendo para acabar aquele mês, para eu voltar lá na igrejinha. E voltei então, justamente no sábado. Já era 10 horas da manhã, fui direto para a igreja. Aquele grupinho, na verdade a igreja era uma casa ainda. E quando eu cheguei lá, o meu irmãozinho estava lá. Só que não havia mais piercings, não havia mais brinco. E eu perguntei: o que é isso aí, irmão? E ele falou: olha, estou voltando para Jesus, vou me batizar mês que vem. Amém. Eu falei: amém, abracei ele e comecei a chorar. Mas eu estava chorando porque eu também queria tomar aquela decisão. Mas você consegue entender como era difícil isso? Agora estava dando tudo certo e tomar aquela decisão implicava eu perder tudo que eu já tinha conquistado. Mas Jesus foi falando no coração. E um dia eu cheguei no sábado de manhã na igreja e havia um jovem pregando. E naquele dia eu disse: chega. Liguei para o empresário do grupo sem falar com ninguém da igreja. Falei: estou saindo do grupo. Ele falou: você está louco, estou indo agora te buscar. E ele foi lá me buscar. E ele, quando eu cheguei lá, já estava todo mundo da banda reunido. Eles falaram: olha, nós tivemos uma notícia ruim, você está querendo sair do grupo? Eu falei: é verdade, na verdade já estou saindo. Ele falou: você não pode fazer isso, está louco, você é o quê? Quem é você sem a gente? Você não tem nada, isso aqui é tudo que você tem, nem estudo você tem, vai viver de quê? De salário mínimo? E eu falei: ó, que seja um salário mínimo, eu sei que meu Deus vai prover, o que eu não posso perder é o meu Jesus. Ele falou: tá maluco, não vai prover nada não, já fui da igreja, rapaz. Tu faz o seguinte, pula desse prédio aqui que eu quero ver se teu Deus vai te salvar. Eu falei: olha, Satanás falou a mesma coisa para Jesus, hein? E um deles falou: eu conheço a história, Jesus não pulou porque não era conveniente para ele, porque ele ia morrer mesmo. Eu falei: eita, quero nem ir embora com vocês aqui depois dessa blasfêmia, né? No mesmo carro não. Mas eu comecei a chorar, irmãos, porque a gente começou a discutir, eu amava aqueles meninos.
E o empresário falou, vamos lá embaixo. E quando chegou lá embaixo, ele falou, olha, Jefferson, você sabe que eu te amo, não sabe? Eu falei, sim. Ele, então de maneira nenhuma eu vou deixar você fazer isso, porque é injusto. Que Deus é esse que pede para você abandonar o que você mais gosta. Mas mal sabia ele que quando a gente conhece Jesus, Jesus passa a ser o que a gente mais gosta. Amém. E eu permaneci firme na minha decisão. Ele falou, não, você está louco? Lá em cima estão os seus amigos, cheios de esperança no coração. Agora que a gente conseguiu, por que você não fez isso antes? Logo agora você vai fazer isso. Para com essa bobagem, Jefferson. Olha que a gente já conseguiu. Eu falei, olha, eu já tomei minha decisão. Ele falou, não, você não vai fazer isso. Faz o seguinte, Jefferson, olha, aqui vocês moram juntos, mas olha, agora você vai escolher o apartamento que você quiser aqui. Escolhe o carro também. Traz a sua avó, traz a sua namorada para cá. Você só precisa ficar mais 1 ano e meio no grupo. Aquela hora eu sorri para ele, irmãos. Eu falei, olha aqui. Eu sei que no teu pensamento você quer o melhor para mim, porque você não conhece quem eu conheço. Mas eu conheci a Jesus e eu não posso viver sem Ele. Por favor, deixa eu seguir o meu Jesus. Ele falou, então não posso fazer mais nada. Eu falei, então tchau. Saí correndo de lá, irmão, sem ter nada naquele dia, nada no bolso, sabe? Mas eu estava feliz porque eu tinha tomado a decisão por Jesus. Cheguei lá, encontrei meu irmão e falei, olha aqui, irmão, no dia 9 de outubro você não vai se batizar sozinho não, viu? Ele falou, lógico que não, batismo na primavera, várias pessoas vão se batizar. Eu falei, não, irmão, nesse dia eu vou descer no tanque junto com você, assim como foi da primeira vez. E para honra e glória de Deus, eu quero mostrar aqui para vocês agora o dia mais feliz da minha vida. Pode passar esse vídeo agora? Os vencedores de cada categoria vão... Pode tirar o vídeo. Eu quero o próximo slide. Acho que agora vai. Esse aí, irmãos. Pode passar. Esse aí, irmãos. Foi o dia mais feliz da minha vida. Amém. Porque o pastor... Foi no dia que o pastor Nelson Duarte teve que ir lá na igrejinha de Vila Norma, num tanque improvisado, batizar o Jefferson e o Thiago. E naquele dia houve festa no céu. Mas entrei no caminho estreito. Cheguei em casa, falei para minha mãe, mãe, saí do grupo Megaboss, posso ficar aqui? Ela falou, tá louco, aqui não tem lugar para você. Cheguei na casa da minha namorada, falei, saí do grupo Megaboss, eu não tenho para onde ir, posso ficar aqui por enquanto? Ela falou, vamos dar um tempo. Ela falou, vamos dar um tempo. Você está ficando fanático por igreja. Aí eu cheguei com a minha mala, irmãos, lá na igreja, botei no chão e falei, irmãos, vou morar aqui. Tá ficando louco? A irmã, não, você vai morar lá na minha casa. Eu fui morar na casa daquela irmã. E eu comecei a fazer alguns bicos, né, para tentar manter, porque não tinha nada, não tinha estudo. Mas Deus, Ele nunca abandona os seus filhos. Mesmo que o caminho seja estreito, no caminho estreito quem está conosco é o Deus. Deus, o Criador do universo. Amém. Encontrei minha ex-namorada, ela falou, você está diferente. Falei, é Jesus que faz isso? Ela falou, acho que eu vou lá na tua igreja, mas não é por causa de você não, viu? Eu falei, tá bom, e ela foi. 3 meses depois, o pastor Nelson Duarte teve que voltar lá na igrejinha de Vila Norma para batizar minha esposa Aline. Amém. Tá lá ela no tanque. Meu cunhado falava, essa igreja aí é igreja de gente que não gosta de trabalhar e fica inventando essa história de sábado. Nunca vou para essa igreja, odeio essa igreja. Ancião da igreja que eu congrego hoje, amém? Amém. Depois o meu outro cunhado também se batizou. A minha mãe, que dizia que eu fui a maior desgraça da vida dela, liga para mim todo dia e diz que eu sou o bem mais precioso para ela. Amém. Minha família toda, irmãos, está aos pés de Jesus. Amém. Antes eu era trevas, mas hoje eu posso dizer que sou luz. Amém. E sou um cantor oficial dessa igreja, pastor. Amém. Conselho e tudo, amém ou não amém? Permaneça firme com Jesus, porque não adianta nada a gente estar aqui e quando o Papai do Céu voltar a gente não poder participar dessa festa. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, Jefferson. O Jefferson vai cantar aí, agorinha. Amém. É isso, meus irmãos. Irmãos, aquela igrejinha é essa aqui. Você acredita nisso? Essa daqui é a igrejinha calorosa, quente. Irmãos, vocês construíram isso aqui. Azar de vocês têm que tomar conta agora. É ou não é? E para atender o tanto de gente que vem aqui, nós precisamos desse tanto de gente aqui. Aqui vai vir criança, por isso eu preciso de criança aqui da igreja. Aqui está vindo adolescente, por isso eu preciso de adolescente aqui para receber os adolescentes. Aqui está vindo jovem, eu preciso de jovem para receber os jovens. Eu preciso de gente se envolvendo. E eu quero dizer uma novidade para vocês. Depois que a gente fez aquele culto administrativo, as nossas entradas de ofertas, elas melhoraram.
Não virou aquela coisa assim que Deus pode fazer por nós e que Ele está fazendo por você na sua vida. Não virou. Poderia ter sido muito melhor, mas já nos animou a entrar nesse evangelismo. E eu vou dizer, começou o evangelismo domingo passado. Nossas ofertas caíram. E a gente está gastando aqui muito dinheiro, muito dinheiro. E eu não fiz esse sermão para fazer apelo de oferta, não. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, lembra daquele compromisso que a gente fez com Deus? Lembra? Ou lembra daquele que você ainda não fez? Você sabe que a gente não tira oferta de domingo, nem de quarta, é só no sábado. E eu não estou falando da oferta da salva, eu estou falando do seu pacto com Deus percentual, sabe? Aqueles pelo menos 3%, 5%, 10% fora do seu dízimo. Lembra? É isso que eu estou falando, irmãos. O nosso compromisso. Mas Deus precisa de você, de você. Essa semana eu estava orando a Deus, Senhor, o que eu vou pregar no sábado? E Deus começou a incomodar o meu coração e diz assim, você não vai pregar, vai deixar o povo pregar. Eu digo, mas é meio loucura isso, negócio de ficar dando testemunho. E ontem Deus trouxe o Jefferson, eu digo assim, é aqui mesmo, Deus está gritando e é isso. Testemunho, irmãos. Eu quero ouvir você contar a sua história, porque você encontrou aqui alguém na igreja. Mas não é só o domingo. Hoje nós estamos cheios de gente aqui na igreja que não é dessa igreja. Cheio de gente que não é adventista. Nós estamos orando por essas pessoas. Elas estão aí do seu lado. Nós não somos o povo adventista, o povo do evento. Nós não somos o povo eventista. Somos o povo adventista. Lembra? Então não é no domingo que a gente tem que cuidar das pessoas, é no sábado, é na quarta, e a vida inteira. Foi muito difícil para mim deixar a minha vida de conforto pessoal, e eu sei que é difícil para você também. Eu sei que é difícil. Às vezes você olha para sua esposa que está sedenta de participar e você fica cobrando ela o quanto que ela está, olha, porque eu estou ficando sozinho. Vem trabalhar junto com ela. Se oferece também, Jesus está chamando você. Vem junto com o seu marido que quer trabalhar. Vem você, esposa, junto com ele. Jesus está chamando a nós todos. A nós todos. Vocês construíram esse prédio. E Deus está me chamando para construir aqui uma igreja. E igreja não é tijolo, é gente. Nós não estamos investindo dinheiro em tijolo, em cimento, nem em concreto. Nós estamos investindo dinheiro em carne, em osso, em sangue, em gente por quem Jesus morreu. E Jesus não me mandou para esse lugar aqui para ficar assistindo o povo passar frio na rua, passar fome, para ficar assistindo o mundo se acabando e não fazer nada. O Senhor Jesus me chamou aqui para me unir a vocês, para nós nos abraçarmos. E ao invés de nós ficarmos esperando a visita dos outros na nossa casa como membros, nós partimos e íamos visitar uns aos outros. É isso que Deus espera. Tem festa no céu quando o pecador se arrepende, não tem? Tem ou não tem? Tem festa no céu quando um pecador se arrepende. E eu fico pensando que a Igreja Central de Curitiba está começando a ter festa no céu. Hoje é dia de quê aqui na igreja? E é dia de festa onde também? No céu. Jefferson, como é que é a festa no céu? Cantada ou falada? Cantada. Deus vai fazer um apelo para você enquanto Jefferson canta. E sabe, eu tenho pedido para você responder apelo sentado. Hoje eu vou pedir para você se levantar. Deus está chamando você. É para isso que Ele trouxe você hoje aqui. Está chamando, vai dizer sim, vai deixar o conforto. Fica em pé. E aí vamos orar pelas pessoas que estão vindo. Vamos orar por nós, uns pelos outros, pela cidade de Curitiba. Deus nos chamou para pastorearmos essa cidade. Coloca a vida na mão dele. Você decidiu seguir outro caminho, fugiu dos braços do Senhor, mas Cristo não te deixará
sozinho a caminhar. Contigo estará sempre a trilhar. Haverá uma festa no céu quando você se entregar. Cristo vai te amparar quando você voltar. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Perdão, Senhor, perdão, Senhor. Chegou os momentos mais difíceis. Estava sem destino a vagar. Mas ao clamar o nome do Salvador, pediu perdão naquela sincera oração. Cristo disse: vai, não te preocupas, a minha promessa aqui está. Os teus problemas sim eu resolvi, não há mais motivos pra chorar. Então agora vai, filho meu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, meu sangue te resgatou. Hoje é uma festa no céu, pois meu filho se entregou. O céu inteiro celebrou quando meu filho então voltou. Nunca me deixou, no Calvário me salvou. Então por que não se arrepender? Cristo hoje chama você. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Erga tua voz em oração, só basta lhe pedir perdão. Amém. Ó Senhor, perdão. Perdão, Senhor, quando olhamos só para nós mesmos. Perdão, Senhor, quando vivemos para nós, para a nossa vida, para os nossos problemas, para as nossas deficiências, debilidades. O Senhor está mostrando um caminho para nós. Caminho da recuperação, do reavivamento, que é, Senhor, buscar ao Senhor, é trabalhar uns pelos outros, é nos envolvermos, Senhor. Ó Senhor, nós sabemos o caminho, sabemos que é o Senhor, sabemos que o Senhor é a fonte, que os pães e os peixes estão ali, sabemos onde está a humanidade faminta, sabemos que precisamos gastar a nossa energia e dar tudo que o Senhor nos entrega para podermos receber mais. Às vezes falta, Senhor, fé para acreditar que o Senhor é capaz de multiplicar e de mudar a nós mesmos. Ó Senhor, olha nesse momento os jovens, adolescentes, juvenis, olha, Senhor, os idosos, os de meia idade, olha essa igreja, Senhor, que possamos aproveitar esse remédio que o Senhor nos oferece, esse bálsamo. Aceita, Senhor, aqueles que se colocam nas suas mãos e dizem: Senhor, me usa. Ó Senhor, que ao trabalharem por Ti, que os lares se unam mais, esposo e esposa se unam trabalhando, buscando gente. Ó Senhor, prepara-nos, aceita-nos e permanece conosco. Ajuda-nos, Senhor, também a darmos mais dos nossos bens para o Senhor, que não falte na casa do tesouro.
Toma-nos nas tuas mãos, Senhor. Mas principalmente a cada pessoa que tem vindo aqui sedenta. Ó Senhor, abençoa essas pessoas, guia. Domingo passado estava muito frio, Senhor, 3 graus, e a igreja estava repleta. Ó Senhor, traga todas as visitas de volta e outras mais, e ajuda-nos a recebê-las, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar.